agora eu estou fazendo uma série de lives onde eu falo de princípios bíblicos que fizeram e faz a diferença na minha vida. Talvez você não é cristão, talvez você nem lê a Bíblia, mas não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para falar de uma religião, eu não estou aqui para falar de uma ideologia cristã, eu estou aqui para te falar de princípios milenares, princípios bíblicos, princípios do Criador, que quando colocado em prática, não importa se você é asiático, se você é americano, se você é brasileiro, não importa se você é branco, azul, amarelo, o que importa é que quando um princípio divino é colocado em prática, isso sim começa a fazer efeito. Então eu falo aqui de alguns princípios que eu coloquei em prática lá atrás com a minha educação cristã e eu quero dividir isso com você. Se ao final dessa live fizer sentido para você, você abraça, coloca no teu coração e começa a praticar. Se realmente não servir para você, não importa, não tem problema nenhum. Não precisa entrar num processo de crítica, mas sim num processo de realmente falar, nossa, nem tudo me convém daquilo que o Felipe falou, mas eu gostaria que nesse momento eu tivesse a sua atenção, eu gostaria que nesse momento eu tivesse a sua dedicação em entender aquilo que eu estou falando. Primeiro ponto, você precisa ter uma identidade. O que isso significa? Quem é você? Eu costumo dizer que você é a imagem, a criação de Deus. Deus é o Criador e fez você. Eu falo disso nesse meu livro aqui, ó. A propósito, qual é o seu grande porquê? Nesse livro foi um livro lançado esse ano que eu falo de propósito. Qual é o seu propósito verdadeiro? Quando eu falo isso da questão de propósito, porque é a base de todos os ensinamentos. Então, quando você entende que Deus investiu em você, quando você entende que Deus investiu em você para você ser um projeto, para você ser uma essência da criação que deu certo, na hora que você enxerga isso e assume essa identidade, você não aceita qualquer coisa na sua vida, porque Deus investiu muito em você. Na hora que você entende essa identidade, você começa a pensar a tua vida a partir da ótica divina, a partir da ótica da criação. E eu vim fazer aqui você entender uma coisa. Se eu sair daqui dessa live com apenas esse objetivo, eu já sairei muito feliz. Qual que é, Felipe, o objetivo que você quer que eu saia daqui? Eu quero que você entenda que você, hoje aqui, é o único representante dos seus sonhos. Você é o único representante de uma vida maravilhosa. Você é o único representante que pode lutar por você mesmo. Não pode um professor te deixar mais inteligente, um médico ser saudável para você, não pode um mentor conquistar resultados para você. Eu tenho falado isso algumas lives atrás. Só você mesmo é o representante da vida que você almeja. Se você não assumir esse protagonismo e falar, eu vou ser o representante da minha existência. Olha, eu quero fazer um acordo com você. Eu quero que a partir de hoje, essa semana, você comece a honrar a sua existência e se comprometa com isso. Como eu falei, né? Dei o exemplo aqui do sábado. É preciso você se comprometer com a excelência. É preciso você se comprometer em honrar a sua existência. É preciso você se comprometer com o divino. É preciso você se comprometer com Deus e falar, Deus, se você investiu em mim, olha, eu não vou te decepcionar. A nossa vida é de Deus. Então é importante que você entenda que nem todos os projetos que foram feitos para darem certo, dão certo. Mas por quê, Felipe? Porque algumas pessoas não assumem o protagonismo. E por mais que Deus tenha um projeto, por mais que Deus tenha um plano, por mais que Deus tenha uma estratégia e um propósito para você, não adianta se você não assumir esse papel. Por isso que a Bíblia é muito clara quando ela diz, ele veio para os seus, mas os seus o não receberam. Você precisa estar disposto a receber. Você precisa estar de acordo em receber algo. Senão não adianta. Né? Então nem todos os projetos que foram feitos para darem certo, eles dão certo. Então entenda isso. Hoje eu quero falar de algo muito bacana. Você já pegue o papel e a caneta na mão, porque esses princípios que eu vou falar é muito interessante e eu tenho certeza que ele vai fazer uma virada na tua vida. Então preste muita atenção nisso. Preste muita atenção. Eu irei falar de alguns princípios divinos, eu irei falar de princípios bíblicos que, quando colocado em prática, não é o Felipe que garante. Aí que é respaldado, é lastreado numa palavra divina, é lastreado no nosso Criador. Então, isso faz toda a diferença. Uma coisa é o Felipe falar, outra coisa é esses princípios estarem lastreados no Criador dos céus e da terra. Fez sentido para você? Então preste um pouco atenção. Quem sabe, com apenas um princípio desse, você não consegue destravar e entrar num próximo nível. Né? Quem sabe se com apenas um princípio desse, que talvez você não tenha enxergado dessa maneira, você começa a enxergar no próximo nível. Esse meu objetivo, ele se deu porque eu vi muitas pessoas que seguem a Bíblia, eu vi muitas pessoas que são consideradas pessoas boas, honestas, eu vi muitas pessoas que aos olhos
de quem está de fora, você vê, nossa, essa pessoa segue a doutrina, essa pessoa segue a Deus, essa pessoa faz tudo certinho, mas por que ela tem essa vida de escassez? Por que ela tem essa vida de dificuldade? Por que ela tem essa vida assim? E as respostas eram sempre vazias. É porque Deus quer assim, é porque Deus, uma hora Deus vai querer a mudança dessa pessoa, ele vai lá e muda. Não é assim. Eu não acredito que Deus tem os queridinhos, que tem aquelas pessoas que nasceram para dar certo e aquelas outras pessoas que não nasceram para dar certo. Eu acredito que você é um projeto divino e Deus investiu muito em você para você dar certo, sim. Basta você se posicionar. Então vamos lá. Eu quero falar hoje de uma história bíblica muito interessante. Muito interessante. Eu estava até, né, eu falei, eu vou falar isso na live porque eu estava com meu filho e aí eu estava cantando uma musiquinha, ele é criancinha, bebezinho, de Pedro, Tiago e João no barquinho. Quem já ouviu essa história? Quem já ouviu? Já ouviu? Pedro, Tiago e João no barquinho, aquela grande história onde ele vai no mar ali da Galileia, eles vão lançar, esses 3 homens de negócios, eles são pescadores e aí eles passam o dia inteiro pescando e não pescam nada. E depois Jesus vem dar uma orientação para eles e aí eles começam a pescar e começam a ter uma prosperidade danada. E assim, eu sempre, quem já ouviu essa história? Quem já ouviu falar nessa história? Me dá um sim aqui, senão eu vou aprofundar até mais nessa história aí. Mas é Pedro, Tiago e João no mar da Galileia. É um trecho bíblico assim, que eu posso dizer até popular ou famoso, porque todas as pessoas que leem a Bíblia, né, conhecem ou já ouviu falar nessa história, principalmente as crianças, já ouviram muito falar nessa história, de Pedro, Tiago e João no mar da Galileia. E aí, eu estava cantando para o meu filho essa musiquinha, e aí eu fiquei pensando, né, eu sempre ouvi essa história, e sempre me falaram que foi um milagre de Jesus, sempre me falaram que foi um milagre de Jesus ali. Né? E eu comecei eu vou ler esse trecho, né? Quando eu estava ali com o meu filho, eu estava cantando a música, eu falei, não tem milagre aqui, que milagre teve aqui, né? Porque todas as pessoas falam que esse trecho é um trecho de milagre, então eu vou ler um pedaço dele aqui para você ver, e aí eu vou, juntamente com você, falar de alguns princípios aqui, tá? Ó, certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, isso é Lucas 5, né, para quem quiser acompanhar. Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Vou ler rápido porque eu vou ler justamente o ponto. Ó, o versículo 2 diz: ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou em um dos barcos e pediu para que eles se afastassem um pouco da praia. Então se assentou-se e começou a ensinar a multidão. O ponto Lucas 5 diz justamente isso, a história de 3 homens pescadores, homens de negócios, que passaram um dia inteiro pescando, passaram um dia inteiro trabalhando, e aí eles não conseguiram nada. Até que Jesus disse, né, uma informação para um deles. Disse assim a Simão: leve o barco para um lugar aonde é mais fundo. E aí, na hora que Jesus deu essa orientação de levar o barco para um lugar que era mais fundo, rapidamente Simão, que era um desses que estavam lá, falou: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, trabalhamos o dia inteiro e não pescamos nada, mas já que é o Senhor que está mandando, eu vou fazer isso. E aí o que eles fizeram? Fizeram a orientação de Jesus, e aí obviamente que ali foi uma das maiores pescaria que aqueles homens tiveram. A Bíblia diz aqui que os barcos não aguentavam, as redes se arrebentaram de tanto peixe. E aí eu fiquei entendendo o que fez, qual foi o segredo desses homens que eles experimentaram o sucesso após ter fracassado o tempo inteiro. Quais foram os milagres que estavam aí envolvidos? Né? Eu já vi vários milagres de Jesus na Bíblia, porque eu leio. E aí eu já vi ele desafiar a gravidade, eu já vi ele ressuscitar os mortos, mas aí não tem milagre nenhum. E aí eu falei, oxa, por que aí não tem milagre nenhum? É uma história de mudança de posicionamento e a gente entende esse trecho bíblico como um milagre. Jesus aí ele não fez um milagre divino, ele não fez nenhum milagre divino aí. Porque toda vez que você depende de um milagre divino, você não aprende a pescar. Você depende do pescador. Em outras palavras, toda vez que
Eu imagino que Jesus falou, se ele desse uma ordem, né, eu sempre até brinco, eu falo, se ele desse uma ordem, ele já, né, com uma palavra dele, todos os peixes já saíam saltando direto do mar e já caía direto no barco. Mas Jesus não fez isso, não teve milagre. Não teve milagre. Eu quero que você observe alguns princípios, que ali teve mudanças, e aí as mudanças necessárias para que você também entenda, né, o porquê Jesus resolveu não fazer o milagre. Toda vez que Jesus ele faz o milagre, e tem muitas pessoas assim, ficam dependentes do milagre e não conseguem realizar os próprios milagres. A minha live de hoje é para que você entenda os princípios, para que você possa realizar os seus próprios milagres. Esse é o grande ponto. Então vamos observar alguns pontos específicos. Não importa a tua área de atuação, eu sou do mundo corporativo, eu sou corretor, eu sou barbeiro, eu sou um empreendedor, eu sou um autônomo. Eu quero que você entenda de uma maneira técnica, de uma maneira racional, todos esses pontos que eu vou colocar aqui agora. Primeiro ponto, imagine você, aqueles homens pescaram a noite inteira, o dia inteiro e não conquistaram nada, né? Olha só, o que fez esses homens experimentarem o sucesso de prosperidade na pescaria, no negócio deles, após um dia e uma noite inteira de fracasso? Olha só, a primeira orientação foi essa no versículo 4. Jesus diz, leve o barco para um lugar aonde o lago é bem fundo. Então, você e seus companheiros joguem a rede lá. Então, Jesus deu uma orientação muito clara e simples, né? Que foi, leve o barco para um lugar mais fundo. O primeiro passo é preciso que você entenda que é preciso fazer mudanças. A primeira orientação de Jesus foi, leve o barco para o lado mais fundo do lago. Olha só, aí tem uma orientação, tem um princípio, não teve um milagre aí, teve uma orientação. Essa orientação foi de mudança. Às vezes você quer ter resultados diferentes, mas você não está fazendo diferente. Esse é o primeiro ponto. É uma frase de Einstein que diz, insanidade e loucura é você fazer todo dia a mesma coisa e querer resultados diferentes. A primeira orientação foi uma orientação para a mudança. Às vezes você precisa mudar. Felipe, mas o que você quer dizer? Às vezes é necessário você mudar. Às vezes você está insistindo na mesma posição. E se você quer chegar aonde a maioria não chega, você vai precisar fazer o que a maioria não faz. Na hora que você entender essa primeira orientação, na hora que você entender esse primeiro princípio, você vai sacar, puxa, é a hora de eu fazer mudança. Será que você não está insistindo no seu negócio, muitas vezes da mesma forma e querendo um resultado diferente? Por isso que às vezes você cansa. Você cansa porque está todo dia fazendo a mesma coisa e não colhe resultados diferentes e nem vai colher. Não tem milagre nessa passagem. Não tem milagre nenhum. O primeiro ponto foi um direcionamento. Chegou a hora de fazer mudanças. E olha só, aquela pessoa, né, Simão, que depois veio se chamar Pedro, ele ainda reclamou, por isso que eu coloquei assim, pare de desculpa. Ele falou, poxa, mas logo nós que pesca aqui nesse barco, que pesca aqui nesse lago, nesse mar, todos os dias. Pescamos o dia inteiro, a noite inteira. Quem é esse que deve falar para a gente aonde que eu devo pescar? E ele murmurou, ele teve desculpa. Por isso, quem tem tempo para desculpa não tem tempo para realização. Mesmo com desculpas, ele foi talvez desmotivado, mas assim, por autoridade do mestre, como a Bíblia diz, ele acabou indo. E olha só, preste atenção. O primeiro princípio que eu quero que você entenda é que você reflita que chegou a hora de fazer mudanças. Chegou a hora de romper com ciclos antigos. Chegou a hora de fazer mais do que o necessário para ter resultados diferentes. Chegou a hora de ir mais fundo. Quando você vai mais fundo, significa que você precisa de um nível diferente. Enquanto você não entende o nível que você precisa entrar para ter resultados diferentes, você vai ficar nadando em nível raso, sabe? O que separa as pessoas de terem grandes resultados e pessoas que têm pequenos resultados é o nível de profundidade, é o nível de conhecimento, é o nível de sabedoria, é o nível de dedicação. É necessário ir mais fundo. Primeira orientação de Jesus foi essa, é preciso fazer mudanças. Olha só. Segunda coisa. Primeira coisa, é necessário fazer mudanças. Segunda coisa, olha só que legal isso aqui. Não há crise para quem sabe aproveitar oportunidades. Não há crise para quem sabe aproveitar oportunidades. Você entendeu aí? Vou ler de novo, olha só.
Jesus deu a orientação: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. E aí tem uma orientação aí. Mudou o lago? Mudou o lago? Não mudou o lago. O lago foi o mesmo. O que fez eles experimentarem os resultados diferentes? O fato é muito simples. Os peixes continuaram no lago. Os peixes sempre estavam no lago. Olha só, as oportunidades sempre estão, vamos dizer assim, no mercado, sempre estão aparentes. A única diferença é que as oportunidades estavam em um nível diferente. Por isso que foi necessário ir para um lugar mais fundo. Na hora que você saca que as oportunidades elas estão aqui, eu quero dizer que os peixes continuaram lá, os peixes sempre estiveram lá. A diferença foi na mudança de nível. Então você que é um vendedor, às vezes a sua venda já está feita. Você só precisa capturar em um nível diferente. Às vezes você que é um profissional autônomo, às vezes você que é um empreendedor, você que está querendo abrir um negócio, está relacionado, os seus clientes já existem. A diferença está no seu posicionamento de mercado, a diferença está no seu posicionamento de mindset, a diferença está no posicionamento que você dá para o seu negócio, para a tua vida como um todo. Os peixes continuaram no mesmo lugar. A diferença foi a mudança que eu fiz. Qual é o ajuste que você precisa fazer? Ainda existe peixes no lago. É isso que você precisa sacar. Ainda existe peixes no lago. Não foi um milagre onde Jesus brotou mais peixe. Foi uma mudança de posicionamento. Foi uma mudança de nível. Foi uma mudança de ação. Fez sentido para você? Olha só, falei do primeiro princípio. O primeiro princípio foi esse. É necessário fazer mudança. A maioria das pessoas querem resultado, mas não quer mudança. Segundo, não há crise para quem sabe aproveitar as oportunidades. Os peixes continuaram no lago. A diferença foi, agora eu precisei entrar no nível mais profundo. Terceiro princípio para finalização, porque hoje eu não vou estender a live. Terceiro princípio, é preciso ir mais fundo para ter grandes resultados. Grandes resultados, olha só, grandes resultados requer grandes ambições. É o que eu falo aqui, olha só. Por que o livro tem esse título aqui, ó? A propósito, qual é o seu grande porquê? Porque aqui no último versículo, olha só. Quando eles jogaram a rede no nível mais fundo, pescaram tanto peixe, que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram o sinal para os outros companheiros que estavam no outro barco para vir ajudar eles. E eles foram encher os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Então isso daí significa prosperidade. Quando você começa a pensar grande, quando você começa a realmente fazer as mudanças certas, quando você entende que você precisa ir para um nível mais profundo, o que significa ir para um nível mais profundo? Significa que você precisa cavar mais fundo, significa que você precisa buscar mais conhecimento. Poucas pessoas estão na live aqui hoje. E outras estão talvez descansando, outras estão talvez falando, nossa, hoje é segunda-feira, eu preciso descansar que eu vou ter uma semana difícil. E você está cavando mais fundo. Quando eu venho aqui fazer uma live é para justamente isso, para você ter a oportunidade de cavar mais fundo, para você ter a oportunidade de lançar as suas redes em um nível diferente da maioria das pessoas. É realmente, a própria Bíblia diz, os pobres sempre estarão convosco, porque aqueles de mentalidade pequena sempre estarão convosco. Eu falei na live anterior, não falei? As pessoas sempre me perguntam, nossa, mas por que mais uma empresa? Mas por que mais um negócio? Mas por que mais dinheiro? Mas por que mais treino? Mas por que mais live? Você não cansa? Não canso, porque eu sempre quero entrar no nível mais fundo. Eu sempre estou buscando um nível mais fundo. Isso significa o teu nível de ambição. Nível de ganância é outra coisa, mas a ambição está relacionado a você ter grandes resultados. Aquele que tem uma ambição pequena, ou talvez nem tenha ambição, ele vai sempre buscar pelo menor resultado. Ele vai sempre buscar e se conformar com o menor resultado. Por isso que eu falo aqui nesse livro, qual é o seu grande porquê? O seu grande sonho? Qual que é o seu grande sonho? Qual que é o seu grande porquê? Qual que é a sua grande ambição? Em outras palavras, você não pode aceitar menos do que aquilo que Deus investiu em você. Na minha vida eu penso assim, eu não vou ter uma vida medíocre, eu vou honrar a minha existência de acordo com aquilo que Deus quer para mim, de acordo com aquilo que Deus planejou para mim. Fez sentido para você essa história
do Pedro, Tiago e João no barquinho, na verdade, são princípios milenares e que faz todo sentido para mim. Deus, Jesus, ele não fez um milagre divino nessa ocasião. Por quê? Porque era necessário fazer mudanças. Era necessário aqueles pescadores entenderem que eles poderiam fazer os próprios milagres. Então entenda isso você. Você precisa ter mudanças de atitude para começar a viver os seus próprios milagres. Então, se fez sentido para você, venha na próxima quarta aqui. Estarei fazendo uma outra live. Então venha na quarta-feira aqui para, juntamente comigo, participar de mais uma live. Na hora que você se prepara, na hora que você vai mais fundo, entra num nível diferente, com certeza você começa a experimentar resultados diferentes. Grandes resultados requerem grandes esforços. Lembre disso. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, você precisa fazer o que a maioria não faz. É muito simples. É uma causa e o efeito, é a lei da semeadura, aquilo que você planta. Se você plantou pouco, você colhe pouco. Se você planta muito, você colhe muito. Fez sentido para você? Se fez sentido para você, dá um joinha. Eu vou ficar por aqui, eu já vou finalizar essa live. Vai me dando o seu joia aqui. Quarta-feira eu estarei aqui, beleza? Quarta-feira eu estarei falando de princípios bíblicos para que você coloque isso em prática. Felipe, mas eu não sou cristão. Não tem problema, eu não quero te converter a uma ideologia, a uma religião, a um tipo de doutrina. Não, eu só estou falando de princípios que eu coloco em prática na minha vida e eu posso te dizer que acontece comigo como aconteceu no último versículo aqui, ó. O último versículo diz: pescaram tanto peixe que as redes se arrebentaram. Não importa se é crise, não importa se você está na crise, os peixes continuam aí. O que vale é que você tem que buscar os peixes no nível mais profundo. Os peixes continuam aí. Eu estou vivendo justamente isso. Eu estou vivendo, poxa, mas você não está vivendo a crise? Eu não. Crise é para quem quer crise. É na crise que estão as maiores oportunidades. É na crise que estão os maiores peixes. Então comece a entrar aqui na live, que eu vou passar algumas estratégias para que você consiga lançar a sua rede num nível mais profundo. Uma coisa é você conhecer amplamente. Amplamente é aquele que olha assim, ó. Imagine você na polpa de um navio, você olha o oceano assim, ó. Você olha e você fala, nossa, como esse oceano é grande. Você pode falar que ele é grande, mas você não pode falar da profundidade que ele tem. Porque só experimenta a profundidade dos resultados aquele que se lança, aquele que se mergulha, aquele que realmente busca um nível de profundidade. Uma coisa é aquele que tem um conhecimento amplo, mas é superficial. Outra coisa é aquele que tem um conhecimento profundo. Para ter um nível de profundidade, começar a ter resultados profundos e significativos, é preciso se lançar. Se não se lançar, não tem jeito. Por isso que quarta-feira eu faço esse convite para você se lançar na live aqui com o Felipe, beleza? Valeu, Makers, é isso aí. Eu desejo para você uma ótima semana. E lembre-se disso, entra num desafio essa semana de honrar a sua existência. Já comece com tudo. Ah, poxa, já tem pessoas reclamando, hoje é segunda, não importa, honre a sua existência, comece diferente, comece aceitando a disciplina. Disciplina é o que vai fazer a diferença. Ah, poxa, Felipe, achei que eu ia ouvir uma palavra de motivação. Não, eu estou aqui para te falar realmente que a disciplina vai te colocar ao longo prazo, ao médio prazo, em resultados muito mais profundos. Então, quarta-feira, eu aguardo você. Pessoal, falando em palestra, para fechar, ó, compre esse livro aqui, ó. Na hora que você compra esse livro, você vai estar ajudando, não só o Felipe, mas um instituto. Toda a receita que sai desse livro vai para um instituto, tá? A CVV, Centro de Valorização à Vida. Então, olha só, entra aqui no link na bio do meu Instagram, é o meu primeiro livro, esse livro aqui. Ele é um livro que fala de sentido de vida. Você que sente aquele vazio, sabe aquele vazio que você não sabe de onde vem? Esse livro vem para resolver esse problema. Ele foi desenvolvido, escrito por mim, para você entender qual que é o seu significado nessa terra. Né? Qual que é realmente o seu grande porquê? O que é ter um propósito de verdade? O valor de se ter um propósito de verdade. Então, Felipe, é um livro curto, é um livro pequeno, e eu faço esse desafio para você. Entra na link aqui da bio do Instagram, vai estar lá nas melhores casa de distribuições, na Amazon, Mercado Livre. Ah, não, eu não tenho conta nesses sites. Pode mandar um direct aqui no meu Instagram, minha equipe vai olhar, vai pegar seu endereço, pode fazer o pagamento com Pix, como você quiser, e vai ser enviado para você. Esse livro aqui, a propósito, qual é o seu grande porquê, tá bom? Para você que realmente está buscando um caminho para fazer o sentido
na tua vida, para você encontrar as suas motivações, para te ajudar a decidir e tomar decisões no seu dia a dia, tá bom? É isso aí, makers. Muito obrigado a todos. Se eu esqueci de alguém, o Celso, a todos, o Jomisson, um beijo, um abraço, meu querido. Edneia Moreno, obrigado por estar sempre acompanhando a gente.